Narrador cripto na área. Trazer para vocês aqui uma análise da Nasdaq Futuro. Antes de eu começar a fazer a análise, vou pedir só para vocês curtirem o vídeo, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, comentar se vocês estão gostando do meu conteúdo, se está tendo alguma relevância, se ajuda vocês de alguma forma, e compartilha o nosso conteúdo, o nosso vídeo no grupo de estudo de vocês, grupo dos amigos, das pessoas que gostam de olhar para o mercado e que gostam de analisar esse tipo de a parte técnica. Cara, eu gosto de analisar e observar esse gráfico aqui da Nasdaq Futuro, porque ele traz para mim um sentimento de mercado e para onde as coisas possivelmente podem estar caminhando. Tá? Nós tivemos o ano de 2023 todinho de alta, não só do BTC, como também a Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, puxada pelas 7 empresas de tecnologia mais forte, que fez esse movimento aqui ascendente, e contribuiu também esse movimento da Nasdaq, contribuiu para o mercado como um todo, fez o S&P 500, que são as 500 maiores empresas por valor de mercado, puxar também para cima, e geralmente quando a gente tem um movimento altista da Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, as criptomoedas e o BTC, eles também entram nesse movimento. Teoricamente, há uma correlação entre esses ativos, né, do segmento de tecnologia. Então vamos lá. Eu acredito, na minha leitura, que a Nasdaq ela iniciou a sua retração, tá? Ela não conseguiu ultrapassar aqui, ó, essa zona, né? Ela saiu dessa zona aqui, ó, de acumulação, tá? E aí ela avançou e aí ela tá entrando de novo para dentro dessa zona de acumulação. Então, quando eu falo que perdeu a estrutura de alta, porque teoricamente nós estávamos seguindo assim, ó, ela estava seguindo assim, ó, né? Nesse movimento aqui. E aí, quando a gente perde a estrutura de alta, não significa que o ativo ele parou de subir. Significa que ele deu uma pausa, então ele perdeu a estrutura de alta, tá? Quando ele perde a estrutura de alta, o que a gente tem que observar é a profundidade da retração. Dependendo da profundidade da retração, fica mais difícil para o ativo retornar o seu movimento altista que vinha seguindo anteriormente. Por exemplo, esse movimento aqui. Então, por exemplo, se a gente tem uma retração, eu não vou lembrar, eu preciso voltar no livro ali para pegar os dados exatos assim do que os livros traz para a gente como retrações válidas, mas eu vou falar mais ou menos para vocês pegarem o racional. Por exemplo, se a gente tem uma retração de 15%, nós temos a capacidade de retornar o nosso movimento de alta mais para frente, tá? Ok? Se a gente retrai 30%, são números hipotéticos, só para a gente entender. Se a gente retrai 30%, para a gente tomar um movimento altista que nós estávamos seguindo anteriormente, ele demora um tempo para recuperar esse movimento sem antes ele acumular. Tá? Então ele pode acumular antes de retomar o movimento que vinha seguindo. Então ele faz uma acumulação. Que nem aconteceu aqui, ó. Vocês verem que aqui, ó, nós tivemos uma retração, aqui nós iniciamos uma retração aqui nesse ponto, perdemos a média e corrigimos. Ele não avançou a princípio, ele fez uma pequena acumulaçãozinha aqui dentro desse retângulo para depois subir, mas vocês veem que o avanço não foi tão expressivo aqui nessa zona, porque aqui nós já tivemos uma retração forte, nós tivemos um movimento de venda forte. E aí ele acumulou um pouquinho nessa região, fez um pivô aqui em cima da média novamente. Ele conseguiu romper essa máxima, mas o movimento aqui já foi fraco. Então, dependendo da retração, da força da retração, da penetração da retração, fica cada vez mais difícil a gente conseguir avançar, porque esses movimentos de retração, eles são
eles são vendas, né? E aí as pessoas que estão entrando ali atrasadas no movimento de compra, elas estão comprando o despejo das pessoas que, por exemplo, fizeram uma compra aqui nessa zona aqui, ó, tá? E aí despejou uma parte aqui, despejou uma parte aqui, e aí quem entra aqui nessa região tá comprando essa galera que já comprou lá atrás. E aí perde um pouquinho da força do movimento impossível para conseguir evoluir sem ter uma retração. Então, dependendo da profundidade da retração, fica mais difícil a gente retornar à alta. Nós podemos retraiu. Espera aí só um momento. Deixa eu apagar isso aqui. Avançamos, retraímos, tá? Retraímos. Eu acredito que a gente não pode perder isso aqui, ó. Se a gente perder essa mínima aqui, ó, a gente pode entrar em um swing de baixa, tá? Ou ficar por um longo tempo acumulando aqui dentro, ou até perder essa zona aqui. Mas se perder essa mínima aqui, eu acredito que a gente pode entrar em um swing de baixa. Então a gente retrai até aqui sem perder. A gente tem condições de fazer um movimento dentro desse antigo retângulo aqui, ó, dentro desse antigo retângulo, acumular e depois avançar no movimento altista, tá? Se a gente retrair aqui e perder essa zona aqui, ó, a recuperação ela pode demorar um pouquinho mais. A gente pode acumular aqui novamente dentro dessa zona, mas a dificuldade para a gente sair desse ranger aqui de preço vai ser um pouquinho maior e até a gente pode ter que buscar liquidez na parte mais baixa e aí iniciar um movimento corretivo um pouquinho mais longo, tá? Então, o que eu enxergo na minha visão é que a Nasdaq, às 16 horas, nós temos a notícia de decisão de taxa de juros pelo Fed, está todo mundo nessa expectativa, mas independente da notícia que for sair, na minha leitura, graficamente falando, a Nasdaq perdeu a estrutura de alta. Perdeu a estrutura e não a tendência ainda. A gente precisa observar o que vai sair de notícia, o que essa notícia vai trazer de combustível para o mercado, e aí a gente observar se essa retração ela vai ser mais forte ou não, ou se ela vai retrair um pouquinho e depois continuar o seu movimento que ela vinha fazendo anteriormente, que é um movimento altista desde 2003. De qualquer forma, iniciamos uma retração, tá? Vamos ver até onde será essa profundidade dessa retração, observar às 16 horas o que o Fed vai trazer de informações para a gente e a partir dessas informações, qual será o horizonte que nós vamos começar a observar, tá? Uma análise rápida para vocês, para a gente entender aqui sobre o sentimento de mercado. O foco principal é criptomoeda e BTC. O BTC nós passamos lá na nossa sala VIP do Telegram. Na minha opinião, entramos em um swing de baixa no BTC e as operações que tiveram foi contra a tendência, é um movimento rápido de bate alvo e sai, porque não dá para fazer mais do que isso dentro do meu setup, dentro da minha leitura. E aí no final de semana nós tivemos alguns resultados positivos, acho que de 4 moedas que nós postamos entradas, nós só não conseguimos bater o alvo no primeiro momento da AVAX, o restante, a nossa leitura foi positiva, e eu venho falando também há muito tempo aí, há muito tempo não, quando o mercado reverteu, que a gente estava entrando no swing de baixa, e aí a gente ia ter que saber operar contra a tendência, e é essa minha leitura, e é isso que eu trago de informações para vocês da Nasdaq, tá? Se vocês gostaram desse conteúdo, se esse conteúdo tem relevância, tem serventia para vocês, compartilha, curte, comenta, ativa o sininho e é isso aí. Tamo junto e obrigado pela paciência.